Estou de volta com a penúltima escola helenística, que é o... Vamos ver? O estoicismo. Então agora a gente vai entender um pouquinho sobre essa escola que se perpetuou no Império Romano, que chega até nós com seus valores até hoje, e o que é ter uma paciência estoica. Vamos lá. Primeiro ponto aqui importante é que o nome estoicismo vem de estoa. Estoa é um pórtico. Tem uma pesquisadinha aí na internet para vocês verem, mas seriam aquelas entradas dos salões das instituições gregas, porque quem não era ateniense não podia entrar naquelas instituições, naquelas reuniões. Então eles ficavam na entrada ali no pórtico e ali eles se reuniam e conversavam. Então ficaram conhecidos como os filósofos da Estoa, né? Os filósofos estoicos. E a gente vai ter os seus representantes divididos em duas fases. A primeira fase, ainda a fase grega, a gente tem como maior representante, um dos fundadores, Zenão de Cício. Importante aqui lembrar Zenão de Cício, porque a gente tem Zenão de Eleia, que é um pré-socrático, tá? Então, vejam bem a diferença aqui no sobrenome, né, que naquela época era dado de acordo com a região da onde vinha o pensador. E a última fase, a fase mais marcante, da onde chegam os escritos para nós, é a fase do Império Romano. Então nós vamos ter três importantes estoicos aí. Sêneca, talvez o mais falado deles, né? Marco Aurélio, que foi inclusive um imperador, e nós vamos ter Epicteto. E, gente, Epicteto era um ex-escravo. Então, olhem só a importância, porque os escravos, como eu disse para vocês no vídeo sobre Epicuro, vou deixar o card aqui para quem não viu, que Epicuro aceitava em seu jardim escravos e mulheres. E o estoicismo aceitava os escravos, tanto que Epicteto é um dos que mais chega para nós, os seus dizeres, os seus escritos, seguidos inclusive na atualidade, tá bom? Agora vamos saber um pouquinho mais como é que funciona a ética estoica. Muito bem, eu tenho aí para vocês a ética e eu vou explicar com essa representação de uma árvore, no caso aí de uma macieira, tá bom? Então, começando lá de baixo pela raiz, eles vão entender a divisão da filosofia, antes da gente entrar propriamente na ética, como é que a gente usa a filosofia para entender a ética estoica, tá? Então eles vão dizer que o primeiro conhecimento, a raiz de todos os conhecimentos da filosofia é o conhecimento sensível, ou seja, a física. Para quem já viu os vídeos sobre pré-socráticos, também vou deixar um card aqui para vocês. A primeira expressão da filosofia foi a observação da physis, a observação da natureza, tá? Então a filosofia ela vai começar com esse conhecimento sensível, que é o que vai dar a raiz, a sustentação para tudo que vier depois. No tronco, ou seja, na construção dessa árvore, né, naquilo que vai dar suporte para essa árvore, a gente vai ter a racionalidade humana e os estudos filosóficos baseados na lógica. A lógica, né, principalmente aristotélica, é o que eles levavam em consideração. Então, tudo que a gente pode raciocinar a partir da observação que nós fizemos, que nos deu a raiz, o suporte vai vir do raciocínio. Mas tudo que a gente faz na vida tem uma finalidade, não é mesmo? E a finalidade, quando se planta uma árvore frutífera, é colher os frutos. E quais são os frutos que a filosofia nos vai dar para saborearmos? Os valores, os princípios, aquilo que nos faz viver bem em uma sociedade, ou seja, a ética, tá? Então vocês têm que, a gente tem, né, que entender que um conhecimento vai levar ao outro para que no final nós colhamos o fruto, o último conhecimento e para eles o mais precioso, que é o conhecimento ético. Agora sim, a gente entra diretamente na ética estoica. Bom, eles buscavam a felicidade e acreditavam alcançá-la
por meio de uma vida virtuosa. Olha aí novamente eu falando da virtude, tá? Sem vícios, sem paixões. Só que ao contrário dos epicuristas, ele definiam o ser humano como um animal em busca da autopreservação. Ou seja, a autopreservação era muito mais característica do homem do que a felicidade, do que a busca pelo prazer. O que eles querem dizer com isso? Nós, enquanto seres humanos, buscamos nos preservar, não a felicidade. A gente também busca a felicidade, beleza, mas como uma forma de nos autopreservar, como uma forma de viver bem. Então, se os epicuristas achavam que a finalidade última do homem era buscar o prazer e a felicidade, para os estoicos não. A felicidade ela é uma consequência da autopreservação humana. Então, tudo que pode me agredir, tudo que tiver ao meu redor que possa me causar mal, eu vou tentar evitar. Não só buscando ser feliz, mas buscando me preservar, buscando sobreviver. Tá bom? Principal característica diferente entre as duas doutrinas. Prosseguindo, a virtude humana estaria em viver de acordo com a natureza. E aí eu coloquei, gente, toda a natureza. Vejam só, não é só a natureza humana. Coloquei uma frase de Sêneca que eu gosto muito, e que diz aí, para a humanidade é sagrada. Vamos trabalhar um pouquinho esses termos, né? O homem, ele se colocou há muito tempo, por causa da sua racionalidade, acima da natureza. Esse é um dos grandes problemas para os estoicos. Nós somos parte da natureza, não estamos acima dela, dependemos dela, somos seres naturais e precisamos viver nessa harmonia, tá? Então, quando Sêneca fala que para o homem a humanidade é sagrada, ele poderia dizer para o porco, os outros porcos são sagrados. Para os felinos, ou para os gatos, os felinos são sagrados. E devem ser mesmo, né? Quem tem gato sabe disso. Mas por nós sermos homens, nós achamos que Deus é feito à nossa imagem e semelhança. Que o mundo foi construído para nós. Que nós somos a melhor espécie. E aí nos desconectamos da natureza, tá? Ponto muito importante da ética estoica. Dois conceitos são imprescindíveis: a autarquia e a apatia. A autarquia, a capacidade de nós mesmos nos governarmos, né? Então, se vocês viram algum vídeo de história em que eu falei de anarquia, a arquia é governo. Auto, eu me governo. Eu tenho a capacidade de me controlar, eu não preciso ser controlado por outro. Eu preciso exercer, estimular essa capacidade em mim. E a apatia. Então, quando você fala que uma pessoa é apática, não é que ela não é simpática com os outros. A gente confunde apatia com antipatia, né? Ah, ela tá sempre de cara feia, ela é apática. Não, ela talvez seja antipática, né? Porque a pessoa que é apática, ela não demonstra nem prazer e nem desprazer com nada. Ela tá imune a qualquer coisa que aconteça ao seu redor. Então, qual é a diferença também do epicurismo? O epicurismo, as coisas vão chegar para ele, as dores vão chegar. Mas ele vai se atormentar a princípio e discernir: não vou continuar me atormentando. Não preciso me preocupar com isso agora. Tá? Mas quando eu penso na apatia, é não deixar sequer a dor me influenciar. Então, aconteceu uma coisa muito grave perto de mim. Opa, que coisa, hein? Eu vou me autocontrolar de tal forma que eu não deixo sequer me abalar pelas flutuações, pelas mudanças que acontecem no mundo. Veja que é diferente a ataraxia da apatia, tá? Muito bem, os seguidores do estoicismo eram convidados a buscar em si as respostas para os seus problemas e desprezar o mundo exterior para conquistar o bem viver. Vejam, esse desprezo, esse domínio completo de si mesmo, ele traz a paciência estoica que eu falei para vocês no começo, né? Então, quando a gente fala que aquela pessoa tem uma paciência estoica, é que nada a abala. Ela vai diante de um problema, ela vai demonstrar desinteresse a princípio, né? Desprezo.
vai buscar dentro de si as respostas e talvez depois ela traga a resposta. Olha, deve ser feito isso aqui. Não está levando em consideração se aquilo é o correto normativamente estabelecido, né? O que as pessoas vão achar Ai, ela ficou apática, será que ela não é amiga daquela pessoa que tá com problema? Ela não vai se preocupar com o mundo exterior, ela vai se preocupar em buscar a resposta dentro dela, né? Então eu acho que um Yoda, não é mesmo? Ela tá lá pensando, resposta darei quando possível for. Quando possível, quando for, né? Então ela vai buscar dentro dela essa conclusão. E uma coisa muito clássica do estoicismo é aceitar o destino. Se nós estamos em comunidade com a natureza e a natureza está pautando esse destino para você, conforme-se. Então, esse conformismo está muito presente no estoicismo. Não poderia ser diferente. Tinha que ser desse jeito, né? Tinha que acontecer com ele. Era a hora dele. Isso é muito presente nos traços estoicos do determinismo, vamos dizer assim. Tá bom? Esse foi o estoicismo e agora só tá faltando o ceticismo para a gente terminar as escolas helenísticas. Então continua ligado, acompanhe os vídeos. Quem não viu os vídeos anteriores, dá uma procuradinha. No final de alguns vídeos eu sempre deixo algum para vocês não perderem essa linha do tempo, tá bom? A gente já se encontra. Até já.